forma ele gosta desse contato, então ele aceita. Mas a gente vai falar isso também nas próximas questões aqui de Kardec. Já a subjugação, então, é muito pior ainda. A fascinação já é grave, mas a subjugação ainda é mais grave porque tem a parte que é a parte corporal e tem a parte moral. A parte moral levando o constrangido a tomar decisões que podem ser comprometedoras, perigosas e até ridículas. E a parte corporal é quando ele realmente pode agir com movimentos involuntários, também produzindo atos ridículos. Então, aí, no caso da subjugação, ele exerce um domínio sobre o corpo e sobre também os pensamentos. De alguma forma, ele não consegue agir mais, porque o espírito está dominando tudo isso daqui, mas ele está lá, aqui do lado. Ele não está dentro desse corpo, não. Então, aí ele continua aqui, estou na questão 474, e ele diz aqui, faz então, a partir desta dependência psíquica, sofrer a obsessão ou a subjugação, nessa questão ele está falando isso, a ponto de que a sua vontade fique momentaneamente paralisada. E esses são os verdadeiros casos de possessão. Então a gente já não vai utilizar o termo possessão, porque aí Kardec vai explicar aqui mais pra frente o que é realmente a possessão. Porque é que a gente não vai falar mais assim. Aí ele vai falar assim, essa dominação, ela vai acontecer, mas nunca vai acontecer sem o consentimento da vítima. Vamos falar o que é vítima. Nunca vai ser sem consentimento. A gente não pode nem falar que é injusto, então, não é verdade? Vocês vão falar, mas que história é essa, Paula? Ela vai consentir por fraqueza ou por desejo. Então, novamente, onde é que está aliando aqui, ó? Através do pensamento. De alguma forma, são espíritos afins. De alguma maneira, tem algo ali, ó, que é muito parecido. Por isso que ela permite este contato e essa dominação. Eu falava isso da minha sogra. Meu marido falava assim, mas coitada, você não percebe que ela está falando isso porque ela está com influência? Falava assim, olha aqui, marido, vamos lembrar de uma coisinha. Ela pode até estar com influência, tá certo, eu já percebi que ela está com influência, coitada dela. Porém, ela está falando coisas que no fundo da alma ela também sente. Ela concorda plenamente com essa sugestão, por isso que ela está soltando. Então é isso que acontece. A pessoa está permitindo, ela faz porque ela está permitindo, ela fala porque ela está permitindo, ela deixou-se dominar porque tem similaridades de gostos, de desejos e principalmente de pensamentos. Existe uma afinidade entre ela e o obsessor. E aí Kardec ainda diz, muito se tem enquadrado os epiléticos e os loucos também como quadros obsessivos. Mas Kardec diz, eles precisam muito mais de médicos do que de exorcistas. Então, é claro que existe sim uma questão aí que envolve um problema espiritual, mas a gente sempre precisa lembrar que nós também precisamos recorrer aos tratamentos do plano físico. Muitos casos a gente fala assim, depressão pode ser um quadro de obsessão. A gente vai falar aqui, síndrome de angústia pode ser um caso de obsessão. Fobia pode ser um caso de obsessão. Mas ainda assim, eles precisam dos tratamentos do plano físico. Então nós vamos recorrer a todos os tratamentos. Vem para o centro espírita, procura o tratamento espiritual, vai lá no psiquiatra, no psicólogo, precisa tomar medicação, vai tomar a medicação e vai fazer tudo o que tem de ser feito. Então Kardec falou, olha, dependendo do caso, ele vai precisar muito mais de médico do que de exorcista. Aí ele vai explicar para nós a palavra possessão, por que é que não pode ser utilizada. E Kardec, ele é claro e objetivo. Primeiro ele fala assim, que a palavra obsessão pressupõe a existência de um demônio. E ele fala que demônio não existe. Simplesmente porque o demônio seria um mau espírito de natureza.
alguém que fosse criado para ser mal pela eternidade. Por um acaso Deus criou maus espíritos? Não. Deus criou os espíritos o quê? Simples e ignorantes. E a gente até falou isso da última vez que eu estive aqui, quem estava comigo lembra? Falei assim, olha, o homem, ele faz o mal porque ele utilizou o seu livre-arbítrio e falou, vou aqui pelo caminho do mal. Deus não falou assim, ó, então você nessa encarnação vai nascer e vai ser mal. Não, ninguém vem para cá para ser mal, para fazer maldade. Fez o mal porque decidiu fazer. Então já caiu por terra, porque existem maus espíritos por natureza? Não, eles se tornaram maus porque quiseram, mas de qualquer maneira vão evoluir e inevitavelmente se tornaram bons. Todos alcançarão a escala, a primeira escala de espíritos puros, de espíritos perfeitos. E o nosso progresso é inevitável. Então a gente não pode falar que existe demônio. Então já caiu. Outra coisa, pressupõe a ideia então de que ele é um mau espírito por natureza e que precisa coabitar o mesmo corpo juntamente com a sua vítima. E ele consegue coabitar o mesmo corpo com o encarnado? Não. Então nós não podemos falar que existe a possessão. Então é isso que ele fala, não existem demônios e dois espíritos não podem coabitar simultaneamente o mesmo corpo, então nós falamos que não existe possessão. Ele fala, a possessão então é a dependência que um encarnado tem em relação a um espírito imperfeito que vai agir sobre ele. Então tudo aqui é através do pensamento. Isso seria o caso da possessão, que a gente vai utilizar o termo subjugação. E aí ele já cai aqui na questão 475, falando que uma pessoa, ela pode sim afastar os maus espíritos e se libertar desta dominação. Ela pode fazer isso. Mas será que é fácil fazer isso? Depende do grau da obsessão. Boa! Que eu ainda falei, ó, existe aqui a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Inclusive lá no livro dos médiuns, no capítulo 23, Kardec fala para nós como é que faz aí a libertação de cada um deles. Eu estou seguindo o livro dos espíritos, tá? Mas Kardec fala para nós como é que desenvolve cada um deles. Aqui ele vai até falar, mais ou menos ele vai falar também. Existem processos obsessivos de tal modo, no livro Os Domínios da Mediunidade, é um processo que atravessa várias reencarnações, de modo que ultrapassa um milênio. Tem um caso lá nesse livro, no qual o processo de tal monta entre reencarnações sucessivas, que um casal fala um dialecto provençal de mais de 1000 anos atrás da Itália. Tamanha o processo obsessivo, e os dois gostando, os dois é o que a gente estava se falando comprazendo, da simbiose, né? Simbiose. Você vê que faz todo sentido, porque o que acontece? Diz que a mente deles está tão envolvida que quando um tenta se separar do outro, aquele ali não deixa. Ele sustenta isso, ele segura isso. Porque realmente eles se comprazem desta união. E pode ser, a gente até fala, pode ser de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, desencarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado, ou seja, é tudo através da mente. Mas aí a questão é assim, ele fala, pode se afastar, pode conseguir se afastar. Primeiro de tudo, ele tem que saber que o que aproxima o mau espírito é alguma coisa que eles têm em comum, porque é o mal que atrai o mal. Então é alguma coisa que ele está fazendo, que está despertando esse desejo de ficar aqui pertinho dele. De repente eu sou maledicente e eu gosto de ser maledicente. Já viram isso? Eu gosto de falar mal da vida dos outros. Vocês já encontraram pessoas assim? De repente eu sou viciada. A minha mãe era uma figura incrível, né? Porque a gente falava assim para ela, mãe, a senhora tem que parar de fumar, pelo amor de Deus, mãe. Sabe o que ela falava? Mas eu gosto de fumar, gente. Mãe, a senhora já está ruim com esse pulmão, a senhora não está escutando barulho do pulmão, mãe? Mas, gente, eu gosto de fumar, gente. Tinha uma chefe assim, ela falava assim. Ela adorava fumar. Ela falava, eu não sou viciada. Sabia? Ela falava isso pra
Então eu falava, eu não sou viciada em espírita. Ah, espírita ainda. Minha mãe era católica ainda. E ela falava assim, não, mas eu não sou viciada. Ela falava assim, sabe aquele prazer de fumar? É o único prazer que eu tenho. É o único prazer que eu E tenho. tipo assim, não fumava toda hora, não fumava todos os dias. Não fumava? Todos os dias Não. não, mas aquela, sabe assim, Minha mãe era um atrás do quando ela outro. acendia o cigarro, ela falava, é um Gosto prazer. mesmo. Eu falava, vocês não vão tirar isso de mim nunca. Realmente, gente, na cama a gente até dá o cigarro na boca dela, você acredita? Eu não vou tirar agora. Eu não vou tirar, já foi, né? Então, a pessoa é viciada, ela sabe que ela é viciada, ela sabe que não pode ser viciada, mas o que ela faz? Eu estou gostando aqui do meu jeito de ser. Então, existe toda essa situação onde a pessoa sabe qual é o seu defeito, a sua imperfeição moral ou física, e isso pode ser a causa deste contato que não larga de jeito nenhum. E por isso que eu perguntei se é fácil. Porque a pessoa tem consciência, mas será que é fácil? Ela fala assim, pra você largar esse obsessor, você tem que largar o cigarro. E aí, chega aqui perto de mim, meus manos, vamos ficar todo mundo fumando junto. Então é mais ou menos por aí. Não vai ser fácil para ela soltar o obsessor, porque ela não quer modificar o que existe dentro de si. Precisa corrigir primeiro o obsessor ou ela? Ela. É dentro dela que a coisa começa. Aí ele continua, aí ele volta para falar, mas então a pessoa pode sim abandonar e desvincular, afastar este ser e realmente interromper todo esse processo de dominação. Mas precisa ter primeiro o quê? Força de vontade e esforço. Precisa trabalhar com reforma íntima, retidão moral e muitas vezes modificar toda uma estrutura de vida. Quando modifica, perfeito. O mentor está falando assim, lembram-se de Madalena? Madalena tinha consigo uma legião de maus espíritos, não era? Uma legião. Mas Madalena ouviu falar de Jesus, foi até o mestre e conseguiu se converter e tornou-se uma das mulheres que mais propagaram o evangelho. Então, Madalena é um exemplo aqui para nós de quem conseguiu realmente sair deste processo, desta dominação dos maus espíritos, através de tudo que ela aprendeu com Jesus, diretamente com Jesus. Então, todos podem fazer isso, mas esta modificação do próprio ser é muito difícil, porque nem sempre a pessoa quer abandonar esses desvios. Aí vai para 476. A fascinação exercida por um mau espírito pode ser tão intensa, então a gente estava falando aqui da fascinação, pode ser tão intensa que a pessoa não percebe, lembra que eu falei? Aí a pessoa fala assim, Paula, você está com influência, mulher. Você não percebeu que você está com influência? E eu estou aqui, na fascinação, que negócio é esse de influência? Essa terceira pessoa pode auxiliar para trazer, então, esta quebra do domínio. Então, a terceira pessoa pode auxiliar. Mas essa pessoa tem que ser um homem de bem. É só assim, porque, lembra, Jesus conseguiu promover diversos casos de cura, inclusive de chamados possessos. Mas Jesus tinha autoridade moral, uma superioridade espiritual que era impressionante. E ele também exemplificava com os atos tudo o que ele ensinava. Por isso que ele conseguia chegar e a simples presença, a voz de Jesus, conseguia afastar estes maus espíritos. Afastando o mau espírito, aquele obsidiado ficava curado. Da mesma forma aqui, todos aqueles que querem auxiliar para quebrar este domínio, tem que ser um homem de bem, tem que ser uma pessoa digna e boa. Quanto mais digno e bom, mais força ele terá para afastar os espíritos imperfeitos e atrair os bons espíritos. Mas se ele não for um homem de bem, se ele não tiver autoridade moral, superioridade moral, se ele não tiver tudo isso, ele não vai conseguir atrair os bons espíritos. E os maus também
então não vai adiantar nada. Ou seja, o que a gente está falando aqui? A gente está falando de uma pessoa que ela realmente, ela está se esforçando para se libertar das suas imperfeições morais. Isso também vale para todos aqueles que trabalham nos centros espíritas, vinculados aos tratamentos espirituais. Então, nós aqui que somos trabalhadores, tá bom? Quantos trabalhadores tem aqui entre nós? Lá no outro centro nós também somos, então pode levantar a mão. O Wagner, e aí, meu amigo? Ah, desculpa, eu estou na casa errada, eu não conheço. Não estava prestando atenção. Tá bom, né? Então, todos nós que somos trabalhadores, nós estamos aí entrando em contato com a desobsessão, não é verdade? Nós trabalhamos com a desobsessão? Nós trabalhamos. Se por um acaso eu que sou médium psicofônica, estou lá trabalhando com a desobsessão e eu não estou realizando a reforma íntima correta, eu não estou me esforçando para me libertar das minhas imperfeições morais, sabemos que temos várias. Vou desencarnar e ainda vou carregar algumas, mas beleza, eu preciso me esforçar para me libertar de todas elas. Se eu não estiver fazendo isso, eu serei um bom instrumento mediúnico? Se vamos dizer que eu sou doutrinadora, piorou. Sou doutrinadora, sou conversadora. Estou ali tentando manter um diálogo para que ele entenda que ele não pode ficar perseguindo aquela pessoa, ele não pode ficar tentando se vingar daquela pessoa, que é melhor para ele aceitar o auxílio, ir para uma colônia de refazimento. Aí eu estou aqui e eu sou fumante. Só isso, igual minha mãe. Sou fumante. Será que vai ser um bom trabalho? Ele vai ter seriedade? Será que ele vai conseguir me ouvir? Vai me respeitar? Ele não vai. Estou eu aqui envolvida com bebida. E aqui, ó, mas meu irmão, não pode. Ele vai me ouvir? Então é por esse lado que a gente caminha. Essas pessoas que trabalham, o nosso compromisso vai ser maior ainda. Porque nós estamos trabalhando para promover o tratamento para outras pessoas tantas. Podia estar falando? Pode falar, vai lá. Eu era... Porque aqui todo mundo pode falar. Eu era uma pessoa comum. Então, era um dia de calor e a gente estava na praia, eu tomava uma latinha de cerveja, mas só porque estava lá. Quantos anos faz, você lembra? Uns 15 Tem mais anos. tempo que ela. Por aí. Ela fez 17 anos. E aí eu comecei, frequentando um centro espírita, e falava assim, ó, você pode, na hora que terminar a palestra, você chama as pessoas para iniciar o tratamento. Eu falei, tá bom, vai lá no microfone e faz isso. E eu fazia. Nesse dia, eu tinha tomado essa latinha de manhã e eu fui lá no microfone. À noite. À noite, O que aconteceu? Quando eu abri a boca, eu falei tantas coisas que nenhuma delas eu escolhi falar. Eu falei, não me comprometeu, mas eu prestei atenção. Falei, meu Deus, eu não consegui frear nada. Quando eu fechei a boca, aí sopraram. E aí, você vai continuar bebendo? Falei, claro que não, nunca mais. Olha, deixando claro, ele estava lá na sala de tratamento? Não, ele tava só estava só onde? lá. Só no microfone. Então, será que é séria a coisa? É séria a coisa. Aí a gente continua aqui, ó. Nada pode fazer. Ah, tá, eu tô falando da terceira pessoa que ajuda, né? A afastar. Essa pessoa nada pode fazer se o subjugado não concordar com este auxílio. Então é o que a gente estava falando. Se ele não quiser se afastar, esse aqui ajuda? De jeito nenhum, ninguém ajuda. Existem pessoas que se alegram com a dependência que satisfaz seus gostos e desejos, que era o que a gente estava falando. A pessoa que não tiver um coração puro não poderá exercer influência para afastar os maus espíritos. Então fechamos aqui a 476. 477. Ai, eu queria tanto falar aqui da desobsessão. A 477. As fórmulas para exorcismo. Alguém assistiu o filme O Exorcista? Que horror, né? Eu também, gente, quando eu era criança. É um absurdo isso, né? Porque meu mentor me proibiu, que era um vício, deixando aqui claro. Quando eu estava grávida desta jovem, meu mentor me proibiu de assistir filmes de terror, né, marido? Então lá em casa não entrar mais, porque também era um vício, tá, gente? Mas eu assisti quando eu era criança. Minha mãe assistiu comigo. Vocês vão falar, que mãe é essa?
Era a minha mãe. E aí, no filme Exorcista, o padre não chega lá com as bíblias dele e fala, não sei o que, falando umas línguas diferentes e tal, não sei o que, agora a gente usa isso, agora a gente usa isso, e agora a gente faz assim, assim, que agora é imbatível, é desse jeito, vai sair. Funcionou alguma coisa? No final do filme, o que aconteceu? Tava possuída ainda, né, pra quem assistiu. Aí Kardec só fala assim pra nós, ó, essas fórmulas de exorcismo não tem eficiência nenhuma. Os espíritos simplesmente vão dar risada e vão se tornar ainda mais teimosos. Então não serve para nada, tá? 478, existem pessoas que, apesar de bem intencionadas, elas estão tentando ali na reforma íntima, estão fazendo todo um trabalho sério de libertação dos seus maus vícios, porém não conseguem se afastar dos maus espíritos. Kardec fala que o meio mais eficiente de nos afastarmos aí do processo obsessivo é realmente não cairmos nas sugestões dos maus espíritos. Você tem que prestar atenção nos seus pensamentos. A gente tem que se reconhecer como verdadeiramente é. Começou a chegar uma coisa na sua cabeça, e você fala assim, eu nem estava pensando isso. De onde que chegou isso daqui? Mas peraí, eu estava querendo ir para aquela rua de lá. Por que eu estou agora querendo ir para essa rua aqui? Aí você fala assim, mas e aí? Será que é um mau espírito ou um bom espírito? Presta atenção na comunicação que chegou para você. Será que isso é uma coisa boa? Ou será que isso daqui vai te levar a fazer loucuras e coisas que não têm cabimento? A gente também tem que ter discernimento. Tudo que chega na nossa mente, a gente tem que analisar, mesmo que sejam os meus próprios pensamentos. Dá tempo. Até quando a gente está conversando com alguém, você tem tempo para... Isso aqui eu não falo. Isso aqui não faz sentido falar. Fica de boca fechada, Paula, porque isso não é para falar. Então a gente tem que saber fazer esse julgamento. Então ele fala, o melhor meio é cansar-lhes a paciência, não dar nenhuma importância à sugestão, mostrar que eles estão perdendo tempo. Aí eles se cansam e se afastam. Mas lá no livro dos médiuns, no capítulo 23, ele fala que para isso acontecer pode levar meses ou anos. Você já falou que tá... Eu entendi que são vocês que estão aqui tentando entrar na minha mente. Não vai funcionar, eu estou aqui lavando louça e vou continuar lavando louça, né? Como é que... ontem, né? Ontem eu estava lá estudando para fazer a palestra lá. Ó, louca, a máquina bater na roupa, eu tô aqui para depois pendurar e eu volto aqui de novo. Aí chegou assim, que horror. Você foi uma péssima filha, porque é o dedo na ferida, né? E mexer com quem? Com a minha mãe que desencarnou há um mês. Ia pegar pesado, né? Você foi uma péssima filha. Teve um dia que a sua mãe estava internada, eu vi a cena, eu voltei no tempo. E você foi dar palestra lá no Wagner. Como que você foi capaz de fazer isso? Eu quase caí, né? Aí eu falei, eu fui uma péssima filha. Fui uma péssima filha. Falei, então agora eu vou ser pior. Terminei de estudar, subi e fui gravar uma dica da evangelização falando de obsessão. Vocês vão falar, o que você está falando, Paula? Eu percebi que eu estava sendo sugestionada. E eu percebi que estavam tentando me desalinhar para eu parar o que eu estava fazendo, que era o trabalho que tinha a ver com vocês aqui hoje. Eu sei a filha que eu fui. Eu sei o que foi que eu fiz. Ele não precisa me falar. E aí eu falei assim, isso que eu estou fazendo aqui está te incomodando? Então agora eu vou incomodar mais. Eu vou fazer uma dica que lá na casa que a gente frequenta, eles distribuem para todo mundo, para falar de desobsessão. Olha que legal. Então aí eu falei, agora eu vou trabalhar mais um pouco, porque se eu estou incomodando, então agora eu vou incomodar mais. Então nós precisamos saber até que ponto estes pensamentos não são nossos, mas pode acontecer com todo mundo. Eu estou trabalhando e às vezes eu percebo que vem. Então pode acontecer, mas aí você barra, bloqueia e segue no seu caminho de trabalho. Eu estou finalizando aqui, 479, prece. É um meio eficaz para curar a obsessão? Sim ou não? Sim. Vamos entender melhor isso, porque Kardec falou assim, é um poderoso auxílio. Porém, ele diz, não basta murmurar palavras para obter o que deseja.
Deus assiste os que agem, não os que pedem. Então, vai funcionar só a prece? Não. Ele fala, o obsidiado deve destruir em si a causa que atrai os maus espíritos. Então, novamente, você tem que saber o que é que está atraindo esses maus espíritos. Por que foi que eles se aproximaram? Por que foi que eles conseguiram entrar na casa? O que foi que aconteceu? Depois aqui, questão 480, fechei na 480, Wagner. O que pensar da expulsão dos demônios mencionados nos evangelhos? Porque eu falei que Jesus afastou muitos obsessores, não foi isso que eu falei? Chamados de demônios na época. Kardec explica, se você chama de demônio um mau espírito que subjuga alguém, neutralizada esta influência, ele estará então, ele terá sido expulso. Se você atribui a causa a uma doença, de uma doença ao demônio, se essa pessoa ficar curada, você também vai falar que o demônio foi expulso. Lembrando aqui que existem muitas pessoas que falam, eu estou com problema no coração. Porque eu estou sentindo uma batedeira, minha pressão não está legal. Mas, gente, eu já fui no médico, eu já fiz todos os exames. E o que aconteceu? Eu não tinha nada. Então, pode ser o quê? Um processo obsessivo que está mexendo tanto com a parte psíquica quanto com a parte física, material. Então, por isso que ele está falando disso aqui. Vamos lembrar de... O senhor quer falar? Ai, desculpa. Vamos lembrar de um trechinho do Evangelho, só para justificar que a gente está falando aqui dos demônios. Lá em Mateus 12, de 22 a 30, Jesus estava ali com o povo e de repente trouxeram um endemoniado, cego e mudo. Ele o curou. E a multidão dizia, este é o filho de Davi? Os fariseus que escutaram o que eles diziam, disseram, este não expulsa os demônios senão por Beelzebu, príncipe dos demônios? E Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse, todo reino dividido é devastado. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Se ele expulsa os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Mas, se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, logo é chegado a vós o reino de Deus. Quem não é comigo, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Então é deste trecho e de outros que Kardec está falando. Eu vou conseguir terminar, porque eu preciso trazer aqui uns trechinhos de outros livros, só para a gente fechar essa parte de desobsessão, e por isso que eu não continuei com as questões. Vamos utilizar o livro A Gênese, lá no capítulo 14, porque Kardec vai lembrar que nós temos fluidos salutares no nosso perispírito. Então, a saúde está em nós. Mas, nos casos graves de obsessão, o espírito, ele vai impregnar esta pessoa com fluidos que são perniciosos. Esses fluidos vão neutralizar e vão mesmo combater, repelir estes fluidos salutares que nós temos. É por isso que a pessoa não tem forças, muitas vezes, para lutar contra esta influência, porque realmente se sente doente, realmente se sente muito mal, e a gente vai falar assim, não, ele não deve estar tão mal assim, ele está mal, porque então ele envia estes fluidos perniciosos e faz com que, vocês já viram, aquela pessoa que chega a perder as forças, chega lá no centro carregada a pessoa, completamente desestruturada, porque os fluidos que ela tem salutares não conseguem vencer essa influência. E é contra estes fluidos perniciosos que nós temos que agir. Então, por isso que muitas vezes precisa sim dos tratamentos de desobsessão. E aí Kardec fala, a sessão de desobsessão, novamente, o doutrinador, o conversador, toda a equipe deve atuar com autoridade, superioridade moral. Então, o espírito, ele vai libertar a vítima após esta conversação. Ele vai libertar a vítima com arrependimento e desejo do bem, por meio de instruções que o conversador está aqui e a equipe espiritual também está falando com ele.
por meio desta evocação feita, através de uma educação moral, é que vão conseguir então a libertação do encarnado e a conversão deste espírito. Então é imprescindível esse trabalho de desobsessão. O encarnado, por que a gente está trabalhando com isso tanto? Porque o encarnado deve compreender tudo isso que a gente está falando, porque ele também tem que se posicionar agindo com boa vontade e com a prece, mas nós falamos não só com isso. Aí no livro Desobsessão, de Allan Kardec, que é pouco livro, as pessoas não comentam muito, tem esse livro que é super legal, ele fala que a obsessão é um desequilíbrio da mente, onde forças magnéticas estabelecem uma alienação mental, que vai dos tiques à loucura. Então entra aqui desvarios sexuais, depressão, síndrome de angústia, esqueci aqui, moléstias fantasmas, fobias e desarmonia doméstica. Tudo isso pode estar relacionado ao processo desobsessivo, sim. E quem trabalha vai receber uma pessoa que está aqui passando por processo obsessivo, a gente tem que saber de tudo isso. Porque senão a gente não vai conseguir tratar adequadamente e fornecer para essa pessoa tudo o que ela merece em termos de tratamento espiritual. Fecho eu aqui então. Tem um trechinho lindo que fala assim, ó. A desobsessão é trabalho imprescindível para a higiene, harmonia, amparo e restauração da mente, tanto para o desencarnado sofredor, quanto para o encarnado que está desprovido de educação íntima. Os dois merecem o tratamento. A gente não vai acolher o encarnado e de forma nenhuma julgar o desencarnado. Porque normalmente este desencarnado está buscando uma vingança para aquele que foi seu algoz em outra existência. Ele também foi vítima. Então a gente é parcial? A gente é imparcial. Nós acolhemos o encarnado, sabendo que ele e o espírito precisam de acolhimento e de tratamento. Os dois, ou o grupo, porque às vezes vem uma legiãozinha básica, né? O grupo precisa de tratamento. Fecho com o livro A Obsessão, que também é de Kardec. Mas eu tô correndo desesperada aí. Até que eu não tô mal, não, né? Eu tô desesperada querendo falar tudo, gente. Que bom. A obsessão, o meu mentor pegou no meu pé, gente, para eu trazer esse trechinho aqui. Ele falou que era tão importante. O homem pode eliminar a influência dos maus espíritos através do seu livre-arbítrio, escolhendo bem quando ele faz a evangelização e a reforma íntima. E aí a gente vai falar de evangelização, sim, porque evangelização não é só para criança, porque eu estou trabalhando com o evangelho do mestre para me educar moralmente. Então, esta pessoa precisa trabalhar com evangelização e reforma íntima. Ele fecha falando, os maus aparecem onde o mal os atrai. Então, se está me perseguindo, alguma coisa tem de errado aqui. Entre as causas, o que está em primeiro lugar é a imperfeição moral daquele indivíduo. Então, alguma coisa não foi trabalhada, alguma coisa está gritante, discrepante e atraiu estes maus espíritos. Existem 5 passos da desobsessão. Nestes 5 passos, a pessoa vem procurar aqui um tratamento de desobsessão, basta só fazer o tratamento aqui em si? Não. Ele precisa assistir as... vamos para 5 passos. Primeiro, ele veio, né? Não sabe de nada. Começou a assistir palestras. Ele vai passar aí por uma entrevista, não é? Com os trabalhadores da casa que já vão conversar com ele. Ele precisa iniciar a reforma íntima. Ele precisa trabalhar com a fluidoterapia. Porque a gente não falou aqui dos fluidos perniciosos? Ele precisa também fazer o tratamento em si, a desobsessão. E precisa fazer o evangelho no lar. Porque isso tudo continua em casa. Se dentro de casa eu não harmonizei o ambiente doméstico, eu não abri o evangelho do mestre, eu não abri as portas para a espiritualidade de luz, ele está ali, ó, fazendo tudo o que ele quiser.
Então, ele precisa também escutar o Evangelho dentro de casa, onde todo mundo vai se esclarecer. Então, nós precisamos realizar os 5 passos da desobsessão. Alguém tem alguma questão para falar? Por favor. É importante você ter mencionado a Gênesis, que para mim é o meu livro Ai, favorito. excelente, adoro. É o livro através do qual o Kardec realmente mostra que é um gênio. É maravilhoso. Então, nesse capítulo 14 dos fluidos, o nosso perispírito ele funciona da maneira de uma esponja. Então ele fica saturado daquela fluido. Se sintonizamos do bem, ficamos saturados dos bons fluidos, contrariamente dos maus. E o perispírito ele funciona como uma couraça, a qual podemos dar o melhor tempo era possível. Então, trabalhando a reforma interior, nós temos essa couraça, praticamente ficamos imunes. Mas os espíritos estão sempre à espreita, né? Então sempre à espreita. Então é prescindível o horário vigiar com discernimento, como eu falei mal. O tempo inteiro, perfeito, muito bem colocado. Alguém mais? E eu aqui pensando de obsessor, de encarnado para encarnado. Tem de encarnado para encarnado. Aí a gente está com um livro excelente, a Sueli, mas eu não lembro sobre o nome. Sueli Caldas. Ela trabalha com obsessão, desobsessão, o livro é maravilhoso, fininho, explica tudo. Tem também essa obsessão, que foi o que o nosso amigo falou. Isso pode adentrar existências. Então, de repente, os dois estão encarnados. E pode acontecer essa obsessão, que vamos trazer um exemplo bem fácil de entender. Sabe aquelas paixões deletérias? Onde um deles quer se desvincular e o outro não aceita? Ou então mesmo aqui, ó, vamos dizer, mãe e filha. Já é adulta, já mora na casa dela. Onde você estava? Mas que hora você chegou? Mas amanhã você vai... Pra onde, com que roupa? Ah, tá. O outro lá falava assim, tem todo mundo que votar no PT. Como assim, fulano? Mas, você, seu marido, todo mundo dessa casa, porque nessa família todo mundo vota no PT, todo mundo, tô falando. Eu sou patriarca, então todo mundo... Então, essas questões de violação mental, então de encarnado para encarnado, porque é alienação mental, ele não falou aqui? Forças magnéticas que vão gerar uma alienação mental. Então, toda forma de dominação mental, a gente vai falar aqui, pode estar ligada aí com um quadro obsessivo. Muitas vezes essa pessoa não sabe que está fazendo isso. Quem está recebendo também não percebeu, mas precisa de libertação, porque cada um de nós, apesar de estarmos ligados, cada um tem seu caminho. E a gente não vai se separar uma hora? Então precisamos viver bem, cada um no seu local também, até para que essa desvinculação seja mais tranquila. Então tem sim essa questão de encarnado para encarnado. Estou aqui pensando, porque eu assisti uma peça teatral, Gaslight, é um termo em inglês, né? Então, eu estou aqui pensando que é um processo obsessivo também, porque... Tem de grupos inteiros, inclusive, marido né? e mulher. Aí, de repente, o marido falava, olha, mas eu te dei a chave do carro. Ele não tinha dado. Ou ele tinha escondido a chave do carro, né? Ou ele pegou uma conta lá para pagar, ele deu para a mulher, ele falou que deu para ela. Mas ele pegou para provocar ela. Esse tipo de controle mental. Isso. E aí ele escondeu na gaveta. Aí a gente pode sugerir um processo obsessivo. Enquanto você está falando, eu estou falando aqui de grupos, porque diz que existe também essa questão aí de domínio de grupos de pessoas, né? Então a gente já consegue ver isso até em algumas religiões, né? Onde existe esse domínio e quem está, vamos falar então de subjugado, quem está não percebe, eles não percebem, ficam cegos realmente e não percebem, então pode acontecer. John Jones, né? Você lembra, John Jones, em 1978, levou 900 pessoas para uma ilha nas Guianas. Ele induziu umas 900 a um suicídio coletivo. Tá. Então é isso aí que a gente está falando também, tá? O mentor falou que é isso também entra. Poxa, vocês vão achar que eu sou brincalhão, mas eu não sou, viu, gente? Toda vez, é que assim, é fácil de gravar. A gente brinca entre nós que toda vez que você estiver valendo alguma coisa, você vai sofrer influência. E quando você já não tem muito crédito, né, de valores morais, ninguém vai te perseguir.
Legal você tá Não falando é isso. uma referência que a gente fala. A gente trabalha em alguns locais e aí a gente tem falta de trabalhadores que nos auxiliam, porque eles entram dispostos e aí não ficam nem um pouco e já vão embora. E assim, eles vão ser atacados sim, vão ser até por familiares, por um monte de gente, é influência. E a gente que se permite, gente, a gente Isso. se deixa dobrar, né? Então, o que ele está querendo dizer é assim, que de repente a gente se propõe a realizar um trabalho. Eu falei aqui de doutrinador, eu falei dos médiums. Se nós estamos realizando um trabalho de assistência, onde nós estamos acolhendo as pessoas e nos propomos a fazer tudo isso, é claro que é também válido para esse grupo tirar esses trabalhadores de cena. Vamos tirar esses trabalhadores de cena, que aí quem é que vai tratar desse que está chegando aqui com a legião? Vai ter alguém para tratar dele? O centro vai estar fechado, olha que legal. Então existem ataques a centros espíritas, nós sabemos disso. E também existem esses ataques, lembra do grupo de casais? Lá no nosso centro eles falavam assim, então agora a gente vai atacar os casais. E existiu mesmo esta quebra de matrimônio entre alguns amigos nossos e realmente vão atacar os casais, vamos trabalhar aqui em cima desse grupo, dessa família, vamos atacar ali o dirigente, vamos atacar ali o outro que também é dirigente, vamos atacar aquele trabalhador que está colhendo todo mundo, que está sempre... Vamos atacar. Por quê? Porque daí esses não estão e o trabalho segue de boa? Não. Então a gente está falando da imperfeição moral. Precisamos sempre observar se realmente nós não estamos tendo imperfeição moral, por isso que eles chegaram, mas pode ser também porque você está trabalhando na causa nobre, e aí você já recebe o ataque, pode ser também. Mas a gente nunca pode esquecer que nós sempre seremos muito bem amparados. Os bons trabalhadores, os bons servos, serão exatamente aqueles que terão um amparo enorme da espiritualidade amiga. Não vai faltar nada pra gente. Meu mentor sempre fala assim, tudo para minha serva. Ele fala, não vai faltar nada. Você vai conseguir chegar, mas só que tem que ter disciplina, né? Então ele fala, você vai conseguir chegar na palestra, você vai atender os seus pacientes, vai chegar na palestra, vai dar tudo certo. E eu não estou conseguindo decorar, mentor. Ultimamente ele tem falado assim para mim, eu estava muito atribulada com a minha mãe. Ele falou assim, eu preciso que você vá. Porque se você não estiver, não sou eu que vou trabalhar. Então vai, mesmo que você não tenha estudado quanto gostaria, não esteja assim tão, não esteja tudo direitinho, vai e eu consigo atuar. Então eles vão fortalecer cada um de nós e vão estar assistindo cada um de nós nos seus trabalhos específicos. A gente não pode esquecer desse amparo nunca. Eu acho que finalizamos o horário agora. Eu agradeço imensamente essa oportunidade que nós temos de realizar o nosso trabalho de propagação da fé. Acho que deixa a última música para lá. Vou fazer a prece final. Amado Senhor, nós agradecemos imensamente por estarmos todos envolvidos neste trabalho de esclarecimento para nós e para os nossos irmãos do mundo espiritual. Agradecemos as inspirações que recebemos de nossos mentores. Eu especialmente agradeço a Erasmo por mais este trabalho de luz. Que possamos sair daqui certos do teu amor por cada um de nós e da assistência que recebemos da equipe espiritual que nos ampara, nos fortalece moralmente e nos inspira para que possamos caminhar rumo a Ti como verdadeiros servos do Senhor. Graças a Deus, graças a Jesus, paz e luz a todos os meus irmãos. Gratidão por este momento. Gratidão, irmãos. Até a próxima. Até. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Quer saudar. Desculpa atrapalhar. Como ataca? Como ataca? Você põe